Aleluia. Quando ele chega, Glória. vou convidá-lo a entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado, ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser voltar, minha casa é seu lugar. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado, Aleluia. Glória a Deus. ter sua presença A paz do Senhor, irmãos. em minha vida, Estamos em minha casa. iniciando Entra em minha mais uma live. casa, Aleluia. Hoje, sua com o presença nosso discipulado. meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Hoje, com o nosso discipulado para a família. Aleluia. Nosso discipulado para a família. Estamos com a nossa segunda aula. Aleluia. O tema é a união no casamento. Glória a Deus. Quero desde já louvar o Senhor pela companhia dos irmãos que sempre está conosco. Aleluia. Quero já estar dando um bem-vindo para os irmãos que estão conosco nessa noite. A nossa irmã Josefa, a nossa irmã Manuel, a paz do Senhor para vocês. Vocês são bênçãos de Deus em nossa vida, em nosso ministério. Aleluia. Glória a Deus. Deus continue abençoando vocês poderosamente. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Estamos com a nossa lição de hoje. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Muito bonita. Aleluia. Discipulado para a família. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos estar dando início. Aleluia. Aleluia. Eu quero. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar fazendo uma leitura de um texto sagrado. Aleluia. No livro de Gênesis. Vamos fazer uma leitura no texto sagrado, no livro de Gênesis. Aleluia. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis,
capítulo 2, versículo 24. Aleluia. Enquanto isso, os irmãos vão compartilhando. Bendito é o nome de Jesus. Gênesis capítulo 2, o versículo 24. Nós vamos estar fazendo a leitura. Nós vamos ministrar um pouco desta lição. Depois a gente dá uma pausazinha de 1 minuto, ouve o hino e depois retomamos para fazer a parte conclusiva. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 24, nos diz a palavra do Senhor. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Aleluia. Então esse é o tema da nossa lição nesta noite. Esse é o tema da nossa lição. União no casamento. Aleluia. União no casamento. Glória a Deus. Quero também estar dando boa noite para Edgrey, lá na cidade de Alagoa Nova, Paraíba. Família Almeida. Aleluia. Aonde tivemos uma participação abençoada desta família também em nossas vidas, através da minha mãe. Aleluia. Eu agradeço a Deus pelo carinho que essa família tinha pela minha mãe e acredito que ainda tem por nós, os seus filhos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar dando continuidade. Os demais irmãos que estão chegando, no decorrer desta live, nós estamos aí orando pela vida de todos, em nome de Jesus. Queridos, a nossa lição de hoje, ela fala a respeito de união no casamento. União no casamento. Aleluia, meu amigo Marcos Rodrigues. Aleluia, Deus abençoe a sua vida, meu amigo, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A união no casamento. União no casamento. Vamos estar fazendo esta leitura da nossa lição. A nossa parte introdutória diz dessa seguinte forma: união no casamento, formando um novo lar. Formando um novo lar. Aleluia. Formando um novo lar. Como é formada uma nova família? Uma pergunta. Naturalmente, a união de um homem e uma mulher, de duas pessoas educadas em famílias diferentes, com hábitos e tradições distintas, se une através do casamento. Porém, a união não se restringe apenas ao casal. Ela é mais ampla, pois atinge a família. A palavra de Deus nos ensinará como podemos formar um novo lar. Aleluia. Então nós entendemos que um casamento, ele não envolve apenas o homem, a mulher, ele também envolve a família dos dois, tanto a família do homem como a família da mulher. É bem verdade que o que nós estamos estudando nesta noite não é uma opinião baseada no que nós achamos ou pensamos a respeito de família, mas é com base na palavra de Deus aquilo que a Bíblia nos diz
a respeito de família, a respeito de família. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu costumo sempre falar, para estarmos fazendo uma comida é necessário estarmos seguindo a receita. Para estarmos, aleluia, fazendo um pão é necessário também uma receita. Para estarmos também, aleluia, fazendo a vontade de Deus, a receita é a Bíblia. E nós estamos falando de casamento com base na Bíblia Sagrada. Aleluia. É bem verdade que existem outras bases que as pessoas aplicam para casamentos. Mas nessa noite nós não estamos aqui para fazer uma crítica, nem ao menos nos colocarmos como juiz. Mas estamos aqui para estarmos apresentando o que a Bíblia fala e nos orienta a respeito desse assunto de tão grande importância que é o casamento. Aleluia. Continuação nos diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso daqui é o texto que nós lemos, perdão, é o texto que nós lemos, aonde a Bíblia nos diz que o homem, quando fala homem, também se refere à mulher também, ambos deixam o seu lar, muitas das vezes para estar se unindo o casamento. O homem deixa a sua casa, a mulher também deixa a sua casa para estar se unindo. Então nós entendemos que uma união, um casamento, ele inicia primeiro com o deixar, né? Primeiro se deixa para depois casar. Interessante, né? Primeiro se deixa para depois se casar. E me veio à memória agora também o novo nascimento. É bem verdade que está fora de contexto citar isso, mas é bem parecido. É porque primeiro, para ter um novo nascimento, primeiro se morre, né, para o mundo, para depois nascer para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos que já estão conosco, a nossa irmã Rafaela Barbosa ali em São Paulo, o nosso irmão também Moisés Borges, a sua família, Alan Santos, Tony Nunes, Gleivson, meu companheiro de trabalho ali na padaria, Alexandro, Daniel Queiroz da Silva, aleluia, Márcia Nogueira, Lavoisier Gomes, aleluia, acredito que é o nosso irmão Dier, lá em Alagoa Nova, casado com a minha prima, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos dar continuidade. Então, primeiro o casamento ele se inicia com o deixar, né? Deixar, primeiro se deixa para depois casar, né? E o deixar, às vezes, não é fácil, porque esse deixar implica muitas das vezes, né, em algo que a gente não quer. Geralmente, deixar já está falando que nós temos que abrir mão, né? Deixar. E o deixar, às vezes, nos causa dor, né? Porque precisa desapegar, precisa se desligar. E é evidente que nós estamos falando aqui de uma união, não de duas pessoas, às vezes com o mesmo nível de educação, às vezes não com a mesma cultura, mas muitas das vezes são pessoas casadas, educadas em famílias diferentes, criados em convívios de famílias diferentes, mas que por um propósito chamado amor, né, se une ao casamento. Deixar. Nosso primeiro ponto, deixar. Para a formação de um novo lar, é imprescindível que os noivos se desliguem de seus pais. É imprescindível que os noivos se desliguem de seus pais. Todavia, este desligar ou deixar não é abandonar a família. O planejamento divino não é corromper os vínculos afetivos entre os familiares. Antes é mostrar que todo lar precisa ter
autonomia, né? Autonomia. Então é importante a gente estar entendendo isso, porque quando a Bíblia fala deixar, a Bíblia não está nos ensinando que nós temos que abandonar a mãe, o pai, para estar se unindo em um casamento, né? Deixando de lado, esquecendo, não. Mas a Bíblia diz que nós devemos deixar. Esse deixar, a Bíblia está nos detalhando, e a nossa lição nessa noite também, que é necessário que a gente possa estar dando autonomia ao nosso lar, porque cada família, cada lar precisa ter sua autonomia, aleluia, e para isso precisa o homem estar ligado ali, porque a Bíblia diz que os mais novos cuidam da casa do Senhor e os casados cuidam da maneira como deve agradar a sua esposa, né? E vice-versa, aleluia. Mas esse deixar aqui, irmãos, não significa que nós temos que esquecer o pai, esquecer a mãe, esquecer, né, de abandonar. Não, isso aqui não quer dizer isso, né? Até porque o projeto divino não é destruir uma família para tentar formar outra. E a própria Bíblia nos diz que aqueles que não têm cuidado dos seus é pior do que os incrédulos, né? Aqueles que não têm cuidado dos seus é pior do que os incrédulos. Então a vontade de Deus não é que a gente possa estar... não, a vontade de Deus não é o ser humano, o crente, o servo de Deus, se unir em um casamento e automaticamente abrir mão, abandonar o seu pai e a sua mãe. Mas também a casa do pai ou a casa da mãe não pode servir de moeda de barganha, né? De moeda de barganha. Porque às vezes a casa da mãe ou do pai, às vezes no casamento, se não deixar, atrapalha. Me permita citar algumas coisas que às vezes acontecem. Não sei se você já viveu isso, mas geralmente acontece. E às vezes as pessoas chegam e, por qualquer dificuldade que se passa em um lar, em uma família, aí já entra, né, a moeda de troca, aquela chantagem, né? Se continuar assim, se não melhorar, eu vou para a casa da minha mãe, vou para a casa do meu pai. É bem verdade que a Bíblia diz deixar, né? Deixar. E nós temos que entender que são pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, e o casamento precisa estar, aleluia, sendo estruturado por Deus, Então, é imprescindível que, é indispensável que o casal ele entenda isso, que é necessário, aleluia, os dois agora pensar em estar estruturando o seu lar em Cristo, Será necessário ao casal renunciar à vida de solteiro, né? Será necessário o casal renunciar à vida de solteiro. O comportamento de um casal não pode ser o comportamento de solteiro. O homem ou a mulher não pode seguir mais aquele comportamento de solteiro. O solteiro muitas das vezes não tem compromisso, às vezes com o seu dinheiro. Às vezes não tem compromisso, às vezes em colocar as coisas em casa. Porque enquanto solteiro, às vezes depende da mãe, depende do pai. Às vezes tudo que ganha é para curtir, para investir em roupa, para investir celular, relógio, essas coisas que é necessário, mas que muitas das vezes pode esperar se tiver outro propósito, outra necessidade. E quando casamos, a necessidade agora já não passa apenas ser de um, né? Eu não posso, com a minha renda, pensar apenas em mim. A prioridade não é o que eu preciso, mas é o que a minha família precisa. Então a gente deixa de pensar
é apenas uma necessidade egoísta, a minha necessidade, mas passa a ser uma necessidade no coletivo da família ao todo. Aleluia. A continuação diz aqui: é necessário ao casal renunciar à vida de solteiro. Deixar para unir é primeiramente funcional, ou seja, implica em mudança de função. Primeiro implica em mudança de função. A gente estava funcionando de um jeito, agora vai funcionar de outro, né? Vai funcionar de outro. O filho vai ter que entender que agora a responsabilidade dele é como dono de casa. Ele deixa de agir agora como filho e ele passa agora a ter uma responsabilidade maior. Ele agora passa a ter uma responsabilidade de marido, né? E se for pai, também como pai. Aleluia! Então é necessário entender e esquecer a vida de solteiro, aquela vida de solteiro que muitas das vezes sai, às vezes sem compromisso, sem ter hora para voltar, né? Vai para onde quer, dá satisfação quando quer, e às vezes essa mudança de função, às vezes é o que acaba destruindo o casamento, às vezes bem antes dele iniciar. Às vezes bem antes dele iniciar e decolar bem, às vezes ele já começa a ser desfeito já no início, porque essa mudança de função, às vezes as pessoas não conseguem entender, né? Não conseguem entender que é necessário haver essa mudança. Já não se pode mais viver aquela vida de solteiro, ir para onde quer, a hora que quer, sem dar uma satisfação. Pelo menos é o que nós entendemos aos olhos da Bíblia Sagrada, para que esta família possa estar cada vez mais sendo conduzida na direção de Deus. Aleluia. Continuação, glória a Deus. Assim cabe ao jovem deixar a função de filho e assumir a função de marido, né? Assumir a função de marido. Aleluia. Assim cabe ao filho deixar a função de filho e assumir a função de marido. Porque muitas das vezes, como filho, a gente espera o cuidado da mãe para com o filho. Dificilmente é o contrário, né? Dificilmente é o contrário. É uma realidade que a gente vê, mas como marido, agora o marido ele tem que cuidar e zelar da sua própria esposa como Cristo, ele ama e zela da igreja, ao ponto de dar a sua vida pela igreja. Então, esse é o limite do amor, né? O amor, ele não é infinito, né? O amor, ele chega na Bíblia a ter um limite. O limite é até o ponto de dar a sua própria vida. É até onde o marido tem que amar a sua esposa, segundo Cristo, é o limite que nós temos que alcançar, o máximo que nós temos que alcançar para estar vivendo esse amor, é ao ponto de dar a vida em prol da sua esposa. É o modelo que Cristo deixou para que possamos estar seguindo. Aleluia. É praticamente impossível um jovem dedicar-se à mãe e à esposa e agradar a ambas, né? Uma delas será feliz, portanto, as visitas da antiga família são suficientes. Aleluia! São suficientes. A partir do momento que o homem casa, ele não pode deixar a sua casa, a casa da sua esposa, para viver mais na casa da mãe. Não quer dizer que ele não vá, né? Ele não pode se dedicar mais à sua mãe e deixar a sua esposa, e nem vice-versa. Mas é necessário que ele tem que entender que agora, aleluia, ele tem, o seu corpo agora ganhou mais uma parte, né? E que precisa de um cuidado, de uma atenção especial.
O pessoal já disse que casamento é fácil, né? Jesus quis tudo, mas só não quis casar. Mas casamento é bênção de Deus. Para os jovens que estão aguardando no Senhor, espera com paciência, porque Deus ele tem o melhor para você. Não precisa sair aceitando qualquer coisa, qualquer proposta, porque Deus ele sempre tem o melhor para você. Basta só esperar no Senhor que o melhor de Deus está chegando. Aleluia. Em segundo lugar, deixar possui 3 aspectos importantes: emocional, geográfico e financeiro. Veja no quadro a seguir cada um deles. Então, nós estamos estudando que o casamento, ele, para dar início, ele precisa deixar, né? Primeiro se deixa e passa a se unir no casamento. E esse deixar nos traz aqui 3 aspectos importantes: o emocional, geográfico e financeiro. O geográfico fala do local, né? Nós vamos estar chegando aqui, né? É muito útil observar que Deus, ao criar a primeira família, pensou antes onde eles iriam morar. A razão de plantar um jardim demonstra que todo casal necessita do seu espaço para gerir sua vida. Ali serão responsáveis por suas ações. É importante a gente estar entendendo isso, né? E os mais velhos sabem que antigamente, para se namorar, uma das coisas, das perguntas que os pais faziam, ou até mesmo as mães, era se o namorado tinha casa, porque quem casa quer casa, né? Porque não quero dizer que alguém que mora em casa do pai, ou da mãe, do sogro, da sogra, não seja feliz. Mas com base na Bíblia Sagrada, Deus já pensou nessa parte aqui, nesse aspecto geográfico, mudar de cenário, mudar de lugar. Porque o casamento, ele precisa do seu lugar, você precisa do seu espaço. Você precisa do seu espaço. Então Deus, ele pensou logo no espaço para Adão e Eva, aonde eles seriam responsáveis pelas suas ações, né? Aonde não tinha ninguém para estar interferindo naquela situação, né? Outra coisa importante é o emocional, né? O emocional. Antes do casamento, o homem e a mulher têm seus laços mais íntimos de relacionamento com os pais, e a eles deve a maior obrigação. Os novos laços e a obrigação que acarreta ultrapassam os velhos laços. O dever filial não cessa agora, porém o relacionamento mais íntimo e o mais alto deve ser de lealdade. É o que passa a existir entre os cônjuges, e qualquer tentativa dos pais de interpor-se entre os ambos só fará arruinar esse relacionamento. Somente estarão aptos a unir-se se estiverem prontos para renunciar aos direitos paternos. Então, como minha mãe já dizia, né, enquanto não estiver pronto para largar a barra da saia da mãe, não está pronto para casar, não está pronto para casar, porque é necessário primeiro que se tenha essa coragem, né, de abrir mão, necessário ter essa coragem de abrir mão, de renunciar também esse lado emocional. Aleluia. Daniel Queiroz, Deus abençoe o senhor. Aleluia, sua vida, meu irmão, Dani de Itapitanga, que honra, né, meu chefe? Aleluia, nossa irmã Maria Pereira, aleluia, está ali em São Paulo também. Então é necessário que se haja essa condição, né, para também estar mudando de cenário também o emocional, porque já estará também sendo exigido no emocional do casal também já a parte da fidelidade, né?
aleluia, e qualquer interferência de qualquer outra pessoa nesse relacionamento aqui, dificilmente vem para contribuir, né? É por isso que o pessoal já diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então, mas não quer dizer precisamente em briga, porque nós acreditamos que o casal, o servo de Deus, ele pode até se desentender, mas não pode chegar ao ponto da porrada, né, do murro, da agressão. Apesar que também existe a agressão em palavras verbais, né? Vamos dar continuidade aqui. Terceiro, nós estamos falando dos aspectos, 3 aspectos importantes que precisa ser observado, no deixar, que é o emocional, geográfico e o financeiro. Isso é importante. Nosso irmão Jackson, Deus abençoe a sua vida, meu amado. Todo empreendimento necessita ser custeado e não raras vezes esta tem sido a causa das primeiras discussões, até mesmo antes do casamento. Porém, o casal deve prover seu próprio sustento. Vale também dizer que não é aconselhável recorrer à família toda vez que passar dificuldades. As dificuldades são parte do casamento. Cabe ao casal esforçar-se para comprar menos e adquirir somente o necessário. Aos pais que bancam tudo para o filho ou filha no casamento, restará a sensação de opinar em tudo. Assim, dificilmente terão autonomia no casamento. Então, não é necessário, não é aconselhável ao casal ele ser bancado pelo pai ou pela mãe, porque é bem verdade que nas dificuldades esses que bancam vão ter todo o direito de opinar em tudo. Vão ter o direito de estar opinando em tudo. Porque o financeiro geralmente é uma das dificuldades que, às vezes, nós como pastores, que dirigimos congregação, igreja, em alguns lugares onde nós passamos e conhecemos, ouvimos pessoas, não podemos expor o caso de ninguém, não podemos expor as pessoas, mas a gente passa a conviver e a entender que isso às vezes passa a ser um problema também nos relacionamentos, porque o homem não pode considerar seu, né? Fazer o que ele quer com o seu dinheiro, meu dinheiro, teu dinheiro, né? Dificilmente isso não causa uma dificuldade para o casal, quando o casal considera isso aqui é seu, isso aqui é meu. A Bíblia diz que quando se une, deixa de ser dois e passa a ser apenas um só. Então eu não posso e não faço isso, pegar o meu dinheiro e gastar sem ter que dar satisfação, né? Da mesma forma, a esposa também não é aconselhável, é bem verdade que nós não podemos impor, né? Como pastores, como dirigentes, como conselheiros, nós não podemos impor isso para a vida de ninguém, mas a gente aconselha com base na palavra de Deus para que os maiores problemas eles venham ter uma estrutura melhor para se resolver e esses pequenos que pode ser resolvido não venha a ser motivo de desentendimento entre o casal, né? Para que essas questões menores venham a ser resolvidas. Mas em alguns casos isso tem sido o grande pivô, o grande motivo de muitas discussões, de desentendimento, né? E às vezes até de noites perdidas, o casal que poderia aproveitar bem a noite, os momentos vividos junto, né, em família, às vezes acaba se desentendendo porque a mulher não sabe quanto o homem ganha, não sabe para onde vai e quando chega a necessidade, a dificuldade é dos dois, mas a renda é só dele ou a renda é só dela. E isso às vezes não é bom, né? Isso não é bom. E com base na palavra de Deus, o financeiro, ele precisa também esse hábito ser deixado também, né?
ser deixado. Porque às vezes, é bem verdade que cada caso existe uma exceção, às vezes como filho, como solteiro, às vezes a gente não tem aquela tão grande responsabilidade de tudo que se pega, de tudo que se ganha, tá prestando conta, tá apresentando para a mãe o que tem, o que não tem, e a partir do momento quando a gente casa, esse segredinho, né, precisa ser deixado de lado e a vida tem que ser aberta para ambas as partes, né? Entre o casal, se tem que ter algum segredo, tem que ser entre eles dois, né? Na sua intimidade, mas fora eles não pode haver nenhum segredo. Aleluia! Continuando, quantos projetos não alcançaram o sucesso pretendido pela razão da pessoa envolvida, não consegue se desprender do antigo, deixar o antigo para lançar-se no novo. É a primeira e grande garantia de sucesso. É se desprender do antigo para se lançar no novo. Se a pessoa ainda está totalmente ligada ainda no antigo, se ainda não está totalmente convicta do que quer para ela se lançar num casamento, então é necessário se pensar, se refletir, né? Porque é necessário, aleluia, deixar o antigo para se lançar no novo. Aleluia, deixar, como nós vimos na palavra de Deus, o casamento às vezes não começa no sim, mas começa no deixar. Não é no pedido, né? Não é no pedido, você aceita casar comigo, né? Não é no pedido, mas é no deixar. Eu tive um privilégio que poucos têm, né? O meu privilégio foi que a minha esposa me pediu em casamento, né? Aleluia, brincadeira, irmãos, ela tá ali, ela pode ouvir, né? Aleluia, Deus me abençoou com uma família maravilhosa, aleluia, mas o casamento não se inicia no pedir, mas se inicia no deixar, né? Se inicia no deixar, aleluia. Vamos dar continuidade aqui, unir-se, né? Unindo-se. Então primeiro deixa-se para depois se unir. Quem não está apto para deixar, não está apto para se unir. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, o propósito maior não é deixar de atender uma necessidade da mãe, uma necessidade do pai, uma necessidade de um irmão, uma necessidade do parente, mas agora nós, como casado, como casal, temos um propósito, temos uma união. A minha família precisa, a minha família está precisando. Eu não posso simplesmente porque eu tenho uma renda, porque trabalho, eu tenho um dinheiro, eu não posso chegar e decidir ajudar a minha família, ajudar alguém da minha família que precisa, sem antes consultar e fazer um combinado com a esposa que está ao lado, porque precisa se saber para onde vai, para onde vem, né? E tudo precisa estar dentro de um combinado. O combinado não sai caro e às vezes evita muito desgaste. Muitas das vezes o que falta entre o casal, irmão, é a comunicação, né? A comunicação. Comunicação é muito importante. Comunicação é muito importante. Às vezes o que falta é isso, o que falta no casal é isso, porque às vezes enquanto está se namorando, muito beijo, muito abraço, e às vezes no casamento, às vezes já entra o mais necessário, né? O casamento já entra um negócio mais cabeceado, um negócio mais pensado, um negócio mais levado a sério, né? Já tem que ter o diálogo, né? Aqueles momentos que às vezes quando namorado você não consegue olhar nos olhos, às vezes só olha para a boca para desejar, para abraçar, para beijar. Agora você tem que prestar atenção nas palavras, né?
ainda que a esposa fale 1000 palavras e você às vezes não compreende nada e às vezes responde é sim, mas às vezes não entendeu quase nada, né? Então precisa estar tendo esse diálogo, né? Precisa ter o diálogo, que é muito importante entre a família. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, a minha esposa está chegando ali por perto, não é porque eu estou me entregando não, viu? Mas às vezes acontece, né? Então nós precisamos estar entendendo isso, entendendo que é necessário haver essa mudança tão importante para que o casamento possa deslanchar, aleluia, e possamos crescer cada vez mais em amor, né? Porque o amor precisa crescer, né? O casal começa se amando e precisa continuar se amando e chegar até o arrebatamento da igreja se amando em nome de Jesus. Mas afinal, o que caracteriza a união entre o homem e mulher no casamento? Quem nos ajuda neste critério é o ensinamento do pastor Jaime Kemp, que define unir como cimentar. Em outras palavras, é uma pessoa estar colada a outra e, portanto, estão ambas perto uma da outra, portanto, estão mais perto uma da outra do que qualquer outra coisa. Quando o casal tem uma relação cimentada, ou melhor dizendo, colada, é semelhante a duas folhas de papel coladas uma à outra, de modo que é impossível separá-la. Então, como o pastor ele chega a dizer, o pastor Jaime, ele chega a dizer que é necessário que a relação seja cimentada, colada, que não haja brecha, que não haja espaço. E Paulo escrevendo, ele diz que nós não podemos dar brecha, espaço para o diabo, né? Nós não podemos dar brecha para o diabo. Quero estar aqui mandando a paz do Senhor também para o meu sogro, né? Nosso irmão Dai, Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. Então nós não podemos dar brecha para o diabo. Muitos casamentos já foram realizados, mas estão cimentados? Uma pergunta. Um casal verdadeiramente unido deve estar conectado em unidade espiritual, unidade mental ou psicológica e física. Então, existem muitos casamentos realizados, mas uma pergunta, estão cimentados, estão colados? Estão de fato mesmo unidos? Né? Nós precisamos estar refletindo sobre isso. Existem muitos casamentos, né, realizados, mas será que estão de fato mesmo unidos? Será que de fato estão ali grudados um no outro, como a palavra de Deus diz? Porque essa união implica também em espiritualidade, unidade mental ou psicológica. Precisamos estar conectados, né? Precisamos estar conectados. Nosso vereador Lessa, Luciano, em Coraci, Deus abençoe o senhor, meu nobre. Aleluia, seu mandato aí nesta cidade, sucesso. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o casamento precisa estar também unido nesses aspectos, espiritual, psicológica e física, né? Porque também isso é uma questão muito importante. Aleluia! Vamos para estas 3 uniões e nós já estaremos finalizando daqui a pouquinho em nome de Jesus. Irmão, nós já temos precisamente uns 40 minutos aqui de aula e nós vamos estar ouvindo só um pouquinho desse hino
Enquanto isso, eu quero te dar um tempinho para você tomar uma água, esticar as pernas, para você não se cansar de me ouvir, viu? Um minutinho só para tomar uma água e nós já estaremos voltando aqui em nome de Jesus. Vou me levantar, abrir a minha porta, esperar o meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidá-lo a entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso. Isso é tudo que mais quero. Estou desesperado. Ter Sua presença. em minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Entra em minha casa. Vem cear comigo. Sua presença sempre. Aleluia. Fique à vontade. Sem pressa de ir embora. Se quiser voltar, minha casa é seu lugar. Aleluia. Nosso irmão Alan Santos, minha irmã, em João Pessoa, na capital da Paraíba, Ana Galdino, Deus abençoe sua vida. Aleluia. Que preciso. Isso é tudo que mais quero. Estou desesperado. Pronto, queridos, já deu tempo de esticar as pernas um pouquinho aí, né? Tomar uma água, vamos dar aqui. Então nós precisamos estar tratando de 3 aspectos que nós temos que entender que é importante também, né? Na questão do unir-se, questão do unir-se é necessário estar ligado nesses 3 aspectos: espiritual, na unidade espiritual, precisamos estar ligado. No nível espiritual, o ser humano busca um sentido para a vida, e isso pode ser construído com outra pessoa. Nesse nível está a concepção do próprio casamento, a comunhão com Deus e com os outros. Note que homem e mulher necessitam da unidade com Deus e com o cônjuge. Então não há como estar bem com Deus e não estar bem com a família. Porque a primeira instituição que Deus criou na terra é a família. Então, para se estar bem com Deus, é necessário estar bem com a família. Porque se não estiver bem com a família, não tem como estar bem com Deus. Então, é necessário para que a comunhão ela reine no casamento, é necessário primeiro que esta comunhão comece do alto. Porque se não houver um compromisso do casal primeiramente com Deus, dificilmente vai haver um compromisso com o outro. Porque a aliança, ela é o símbolo da união. Mas existe uma aliança também maior, que é a nossa aliança com Deus. Porque Deus, ele é a testemunha principal e ele é o provedor também deste casamento. Nosso irmão José Silva de Oliveira, Deus abençoe o senhor, meu irmão. Santa Catarina, Deus abençoe o senhor aí, sua família, em nome de Jesus. Sucesso aí, meu amado, na sua vida, que Deus te faça prosperar aí nesse lugar. Então, queridos, nós temos que entender que é necessário haver essa união. Em primeiro lugar, com Deus, está unido com Deus, para que possamos estar bem
estar bem com a família. Porque se não estiver bem com Deus, dificilmente vai estar bem com a família. Porque Deus, Ele é quem sustenta a casa. A Bíblia diz que se Deus não guardar a casa, a cidade, a família, em vão vigia os sentinela. Então, se nós não tivermos Deus na nossa família para estar guardando, abençoando, então em vão vai ser muitos recursos usados, né? Então Deus é o que sustenta. Porque só Deus, irmão, para fazer duas pessoas, às vezes com pensamento diferente, costumes diferentes, às vezes o homem tem uma vida meio relaxada dentro de casa, e às vezes uma esposa para colocar no jeito, né? Demora um tempinho, mas a esposa às vezes coloca, e às vezes vice-versa também, em nome de Jesus. Unidade emocional. Unidade emocional. A partilha de pensamento, experiências e emoções, mesmo havendo diferenças, faz parte da busca pela unidade psicológica. O casal deve compartilhar tudo e estar interessado pelas mesmas coisas e ter os mesmos alvos. O verdadeiro casal é aquele que tem dois corpos e uma só mente. Então o propósito não pode ser dois. A meta, o alvo, tem que ser o mesmo. Porque senão não tem como ser feliz. O pensamento, os projetos, as emoções, o psicológico pode até ser diferente, mas o alvo é o mesmo. É como se tivesse os dois em um barco. Um não pode remar para um canto e o outro remar para o outro. Às vezes é necessário, para se manter a harmonia na família, alguém ceder. Olha, eu vou ceder isso aqui, que é bom para mim, eu estou querendo isso, mas eu vou te apoiar nesse teu projeto. Olha, eu vou abrir mão disso aqui e vou te apoiar nesse outro projeto. É uma vida de renúncia. Às vezes é necessário renunciar ao que quero para fazer a esposa feliz. Às vezes é necessário renunciar ao que ela quer, às vezes para fazer o esposo feliz. Então isso também é uma das coisas que às vezes causa desentendimento, né? E o discipulado, ele vem para estar nos ensinando como nós temos que proceder. Porque geralmente quando se fala em discipulado para novo irmão que está iniciando na fé. Mas existe muito casal antigo, irmão, que na realidade ainda não aprendeu a conviver em família. Às vezes a gente vê um histórico de casais aí antigo, dizendo fulano de tal tem 50, 40, 30 anos de casado. Não estou dizendo que isso é errado, não estou aqui dizendo que não deveria ser dessa forma. Mas o que eu estou dizendo é que muitas das vezes esses anos não foi de felicidade, às vezes foi apenas de suportação, só apenas suportou, né? Alguém suportou porque não tinha uma renda para tentar sobreviver, e às vezes a mulher suporta, aceita aquela convivência do marido porque às vezes não quer voltar envergonhada para casa, com o casamento destruído, principalmente no tempo antigo, onde os pais eram muito rígidos, né? Então, às vezes a pessoa não quer voltar ali porque sabe que a família às vezes não tem aquela necessidade, aquela condição de estar sustentando uma mãe, né? Como foi o meu caso, da minha mãe, e com 3 filhos, essas coisas. E a mãe às vezes pensa em suportar aquele casamento que dura anos, e às vezes momentos felizes foram uma raridade, né? E esse não é o propósito de Deus, porque o propósito de Deus no casamento é fazer com que o casal viva uma felicidade. Os momentos difíceis não tem que ser uma coisa normal, né? O que tem que ser normal entre o casal são momentos felizes, são momentos de alegria.
um ou outro desentendimento, choques de opiniões, possa ser que aconteça, mas isso não pode servir como uma norma para estar sempre acontecendo. Então nós precisamos estar unidos também em um propósito, sonhos, objetivo. Isso significa que precisa dialogar, que precisa combinar, né? Precisa combinar. Eu não posso, e às vezes, várias vezes eu já cometi esse erro, mas às vezes a vida vai nos ensinando, né? E os erros cometidos, às vezes nos deixa sequela, tanto emocionalmente, materialmente, e a gente às vezes aprende com nossos erros e com os dos outros. Mas para a gente ter o mesmo pensamento, o mesmo alvo, é necessário, antes de qualquer coisa, se combinar. Se combinar. Porque às vezes o homem chega, a mulher realiza algo, faz e depois comunica. Aí aquele dali já não era o projeto da esposa, já não era o projeto do marido e às vezes choca. Tem um dinheiro, sobrou um dinheiro no mês, enquanto o marido está trabalhando, pensando em fazer alguma coisa, a mulher realiza alguma coisa sem combinar. Quando ele chega, choca. A mulher também já está pensando em programar alguma coisa com o dinheiro, o marido programa e gasta sem programar. E de repente isso choca. Então é necessário ter o mesmo propósito, né? O mesmo objetivo, para que a caminhada continue seguindo debaixo, cada dia mais está reinando nos corações em nome de Jesus. Agora, unidade física. Unidade física. Glória a Deus, unidade física. A unidade física que gera novas vidas está ligada à paixão e ao amor. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e encham e subjuguem a terra. O plano de Deus verificado no primeiro casal era que tivesse filhos. O salmista diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os casais que não conseguem gerar filhos devem buscar toda a ajuda possível na medicina. É um aconselhamento aqui, né, do nosso irmão que está comentando a lição. Os casais que não conseguem gerar filhos, mas que têm esse projeto, devem buscar o auxílio também da medicina. Mas nós sabemos que existe um auxílio melhor do que o da medicina, que é do próprio Deus. A Bíblia nos diz que a mulher de Abraão era estéril, a mulher de Isaac também, Ana também era, né? E Ana sofreu muito por causa disso, porque na época de Ana havia uma ostentação, né? A ostentação de Ana era, ou seja, da época de Ana, a ostentação era estar com filho, né? O filho era estar com filho, e Ana sofria muito porque não poderia ter filho. Ana não podia ter filho, e por ela não poder ter filho, ela sofreu muito a afronta de Penina, a sua rival. Mas a Bíblia nos diz que, aleluia, Ana orou ao Senhor e Deus operou um milagre na vida de Ana. Louvado seja o nome de Jesus. E nós acreditamos que o nosso Deus, Ele consegue fazer o que a medicina não consegue. Aleluia. E a Bíblia também diz que os filhos são a herança do Senhor. Aleluia. Os filhos são a herança do Senhor. Estamos chegando na parte conclusiva da nossa lição. Aleluia. Estamos chegando na parte da conclusão da nossa lição, que diz assim: uma só carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Se tornarão uma só carne. A unidade física é consumada com um ato sexual.
Com isso também se consuma o casamento, visto que o casamento atualmente se realiza em 3 fases. Então, existem 3 fases para o acontecimento do casamento: o casamento civil, casamento religioso e o casamento da união de ambos. Parece estranho à primeira vista, mas é o que acontece na prática diária. É interessante ressaltar que somente um homem e uma mulher podem consumar esta ordem divina. O casamento, lembremos que o casamento conforme a vontade de Deus é primeiro monogâmico, depois heterossexual. Não devemos nos esquecer do aconselhamento bíblico consoante ao ato sexual fora do casamento. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Então a Bíblia diz que aquele que comete adultério, aquele que comete esse ato é porque não tem juízo e a si mesmo se destrói. Fidelidade também é uma das coisas muito importantes no casamento, aleluia, que não pode deixar de existir, a fidelidade. Já dissemos que na atualidade se desprezam muito os relacionamentos sem um compromisso formal. Todavia, o comprometimento diante do Estado, família e igreja é fundamental. De acordo com o pastor Jaime, casamento no cartório para cumprir a lei. Casamos na igreja perante o povo para invocar as bênçãos de Deus e para dar testemunho público dos votos feitos. Casamos no ato, na cama, como diz aqui na lição, através do ato conjugal. Então, existem essas 3 fases do casamento. O casamento civil, casamento religioso e o casamento na cama, que é como diz na lição. Então, esse ato só é possível através da união conjugal. Aleluia, que precisa também isso ser trabalhado para que possamos estar vivendo cada dia melhor. Esta é a razão porque um jovem não deve ter relações sexuais antes do casamento, visto que é um compromisso que somente poderá acontecer a quem primeiramente consegue deixar, depois unir. Então, um jovem não pode antes do casamento. União de famílias. Unir a família é um grande desafio para um novo casal. Não raras vezes, um dos cônjuges não aceita a família do outro. Na Bíblia encontramos uma linda história de união entre família. Então, geralmente também uma das questões que traz muita dificuldade para os casais é quando uma família não consegue aceitar a família do outro. E isso acaba também implicando em desentendimento para o casal, porque às vezes a família da mulher, ou a mulher não aceita a família do homem, e o homem não aceita a família da mulher. Mas nós temos uma história muito linda, que é um exemplo para nós, é a história de Ruth, e eu até ministrei uma palavra a respeito disso essa semana, a união de Ruth, quando ela casa com um dos filhos de Noemi, e a Bíblia diz que aquela mulher ela fica viúva e sem os seus 2 filhos. Resumindo, eram 2 viúvas, a sogra e a nora. E a sogra pede para a nora voltar para o seu povo, e a nora, Ruth, ela diz para a sua sogra: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então ela estava aceitando a família da sua sogra e a sua sogra aceitando a sua nora, aleluia, e todos em busca de um bem comum, que é a união, a felicidade do casal. Que Deus possa te abençoar nesta noite, aleluia, abençoar também o teu casamento, a tua união, em nome de Jesus. Quero te convidar a estar ouvindo este hino e logo após eu estarei orando por toda a família, em nome de Jesus.
Glória a Deus. É tudo ao vivo, irmão. Aí Agora o meu clamor, acontece essas coisas. pelo que fizeste perfeito e que o homem roubou. O amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar. Esse hino é profético para a sua vida, para mim, para nossa família. A indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações. Deus fiel. Mas Deus pode restaurar esse amor. Só Receba aí em nome de Jesus. pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar. Oh, aleluia. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé. Em tua família Ele irá restaurar hoje. Tua unção, meu Senhor, teu Espírito em nosso favor. Somos tua existência, a sua criação. Eu te peço pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala, não se Oh, fala. aleluia. A filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó. Glória a Deus. O orgulho invadiu Nem tudo está perdido, irmão. mas Deus pode Ainda existe solução. Se tiver alguma coisa que precisa ser consertado, valorize o que você já tem e busque em Deus aquilo que você precisa. Ainda dá tempo. Aleluia. Se precisa ser restaurada a união, ainda dá tempo. Se precisa ser renovado, ainda dá tempo. E nesta noite eu quero profetizar. Se esfriou o amor na tua casa, no teu lar, que o Espírito de Deus está soprando nesta noite, tirando todas as cinzas e reacendendo o amor, a chama da paixão, do amor verdadeiro em vossos corações. Aleluia! Que esta noite o nosso eterno e grande Deus possa conceder a cada casal uma nova lua de mel nova. Aleluia, que Deus renove, aleluia, os votos de cada casal, o amor entre o pai e o filho, aleluia, entre a filha, a mãe, os avós, que Deus possa abençoar os filhos também, né?
aleluia, os pais, toda a família de uma maneira especial, porque família é projeto de Deus, aleluia. Eu quero estar orando pela sua vida nesta noite, pela sua família e junto com você, aleluia. Quero também deixar paz do Senhor para nossa irmã Lígia e nosso irmão Sivaldo. Deus continue abençoando vocês, nossa irmã Helena Mota, Glécia Barbosa, Adriano Henrique. Deus abençoe vocês de uma maneira especial, aleluia. Se Deus nos permitir, aleluia, nós estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, trazendo uma palavra de Deus para o coração, aleluia, glória a Deus. Deus possa estar abençoando. Se inscreva no nosso canal, no YouTube, Palavras de Vida, aleluia. Se inscreva lá no nosso canal, Palavras de Vida. Também nosso irmão Douglas, na cidade de Almadina. Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Minha ex-patroa Silvana, Tiago, aí em Itabuna, no São Caetano. Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia, de uma maneira especial. Márcia Nogueira, aleluia. Vocês são bênção de Deus. Aleluia, e acredito que Deus está restaurando muita coisa, irmão. Perfeito nós não somos. É por isso que precisamos aprender a cada dia para estar cuidando daquilo que Deus nos concedeu. Aquilo que você tem, aleluia, e às vezes não valoriza, alguém às vezes deseja, aleluia. Aquilo que às vezes nós temos e não cuidamos, outros desejariam ter. Então cuide do que você já tem, valorize sua família, cuide de sua família, aleluia, porque Deus é bom e tem nos abençoado de uma maneira grandiosa. Orando juntamente com você, feche os teus olhos, em nome de Jesus. Se tiver ao lado do seu esposo, da sua esposa, pega na mão aí, em nome de Jesus. E se prepara aí que Deus está renovando esse negócio aí. Coisa boa de Deus vai acontecer aí em nome de Jesus. Aleluia. Querido e eterno Deus, eu quero te louvar, te agradecer pelas famílias que o Senhor tem guardado, tem abençoado. Todas as famílias que estão ligadas conosco nesta oportunidade, nesta live. Aqueles que estarão assistindo depois através do YouTube ou até mesmo através do Facebook. Aleluia. Pai, eu te peço uma bênção especial sobre toda a família. Que toda investida do inimigo, aleluia, possa cair por terra. Que todo projeto de divórcio, de separação, que a sua mão poderosa esteja desfazendo, aleluia. E aquele sentimento, aquele amor, aquela paixão que talvez está dando lugar à tristeza, à decepção, à frustração, que a sua mão poderosa restaure, aleluia, todo lar, toda família de uma maneira especial. Vai abençoando, Senhor, os idosos da nossa família, os filhos, aleluia, as mães, os pais, de uma maneira grandiosa. Pai, não podemos deixar de interceder pelo nosso Brasil, pelo mundo. Vai visitando de uma maneira especial, Deus, as nossas autoridades, que o Senhor esteja dando sabedoria para saber se conduzir, aleluia, e está conduzindo este povo em meio a esta calamidade. Na certeza do milagre, eu te agradeço em nome de Jesus. Não esqueça, você e sua família é especial para Deus, aleluia. Vocês são especiais para Deus, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês de uma maneira especial, aleluia. Deus é contigo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia.